Oi gente, hi guys, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, se você tá pensando em trabalhar e estudar, mas vamos focar mais na parte de estudar nos Estados Unidos, esse vídeo é pra você. Hoje nós vamos falar sobre evaluation. Bia, o que é evaluation? Gente, olha, vou fazer um desabafo aqui nesse começo. Todo mundo sempre fala comigo, ai Bia, estudar nos Estados Unidos é tão difícil, é tão caro, é tão burocrático. A gente reclama muito do Brasil, da parte burocrática do Brasil. Mas, gente, Estados Unidos não fica atrás não, viu? Meu Deus do céu. Bom, sem mais delongas, então, vamos ao vídeo evaluation. Como eu estava falando, gente, os Estados Unidos, para você estudar nos Estados Unidos, tem uma parte burocrática. E uma das partes burocráticas se chama evaluation. O que é evaluation? A evaluation, ela é uma análise de equivalência escolar. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, se você estiver procurando um trabalho, se você estiver aplicando para o Green Card, por exemplo, é importante você apresentar essa evaluation para que eles façam essa equivalência de estudos para ver, no Brasil você tem formação nisso, isso é equivalente ao que aqui nos Estados Unidos? E para o nosso caso, como nós estamos tentando estudar pós-graduação, graduação, essa equivalência vai valer da mesma forma. Se você está aplicando para uma graduação, a sua equivalência do histórico escolar do ensino médio vai ser para comprovar que você atendeu o ensino médio e o quanto que você estudou, as suas notas. E se você estiver aplicando para um programa de pós-graduação, então a equivalência referente à sua graduação do Brasil é para mostrar, tudo bem, eu sou formada em administração. O meu curso de administração no Brasil, eu tive tal disciplina, que são equivalentes a quais disciplinas aqui? Quantas horas de estudo? No Brasil, por exemplo, a gente tira nota de 0 a 10, né, na faculdade. Aqui, nos Estados Unidos, eles tiram nota de A a F, se eu não me engano. Então, quanto seria o seu 10 do Brasil para a faculdade que você está aplicando? Através da equivalência, através da evaluation, além deles identificarem e comprovarem que realmente você atendeu uma universidade, uma escola no Brasil, você está apta para participar do programa, eles vão ver, tipo assim, se não tem nenhum déficit na sua grade curricular. Por exemplo, alguns cursos aqui vão ter matérias diferentes. Então, por mais que você já tenha cursado no Brasil tantas horas, o seu curso inteiro, ele valeu tantas horas. Mas aqui, para você conseguir, por exemplo, pegar um certificado, aplicar para trabalhar na área, você precisaria cursar tantas horas. Então, de acordo com a sua equivalência, com a sua evaluation, você vai precisar fazer aula extra para completar esse gap. Ou de repente não, tudo bem, você realmente atendeu, no caso de uma pós-graduação, por exemplo, perfeito, você atendeu uma universidade credenciada no Brasil, tá aqui comprovando a sua grade curricular, as matérias que você atendeu, quantos semestres, horas que você atendeu, então agora você tá realmente apta para aplicar para um programa de pós-graduação. Bom, eu vim aqui também para falar o quê? Recomendar uma empresa. Eu tô passando por esse processo agora, né, de fazer evaluation para aplicar para um programa de pós-graduação. E depois que você entra em contato com a faculdade vai falar, eu preciso da sua evaluation. Aí você vai falar, meu Deus, o que é evaluation? Já identificamos o que é evaluation, certo? E agora, como é que eu consigo essa evaluation? Bom, normalmente, a faculdade, o seu advisor, não sei se é advisor ou advisor, acho que é advisor, ele vai te recomendar empresas e como você pode fazer esse processo, porque assim, não são todas as faculdades que aceitam todas as empresas, tem que ser empresas credenciadas e tudo mais. Mas eu vou recomendar duas empresas para vocês e vou mostrar com qual empresa eu fiz, que é a WES e a CED, C-E-D. WES, W-E-S e CED, CED. Essas são duas empresas muito famosas aqui nos Estados Unidos, ou pelo menos aqui em Massachusetts, para fazerem evaluation e outros tipos de serviço também. No caso, a faculdade que eu vou aplicar, ela pede evaluation course by course. Então, você entra em contato com essas empresas e solicita, olha, eu preciso fazer uma evaluation do meu diploma
do meu histórico escolar do ensino médio, ou do meu histórico escolar da faculdade, course by course, ou do jeito que a faculdade te pedir, e essa empresa ela vai te orientar. Quais são os pontos positivos da UES? A UES ela é gigante no mercado, muita referência, e os pontos positivos da SED? A SED não está há tanto tempo no mercado e ela também não são todas as faculdades que aceitam ela. Quase todas as faculdades vão aceitar a UES, mas não são todas que vão aceitar a SED. Por isso que é importante a gente entrar em contato com o advisor da faculdade, as pessoas responsáveis por admissão, porque eles vão te orientar se aceitam ou não. Na SED, na UES, você precisa primeiro traduzir o seu histórico, o seu diploma, e aí você envia para eles fazerem a evaluation. Eles não trabalham com, pelo menos até o dia de hoje, eles não trabalham com tradução. Então você precisa pagar por serviços diferentes. Primeiro você precisa encontrar uma pessoa que faça uma tradução do seu histórico e do seu diploma, e depois você vai pagar para eles fazerem essa evaluation. Na SED já é diferente. A SED, ela já oferece o serviço completo. Oferecem a tradução e a evaluation do course by course. Só que são serviços que você vai pagar por isso, né? Mas, enfim, você encontra tudo num lugar só. Você não precisa ficar fazendo esse trâmite de, envia o documento para uma pessoa, envia para outra. Outra coisa, na UES, eles só aceitam documentos oficiais. Então, você tem lá o seu histórico, você vai enviar para eles o seu documento oficial. Ele vai trabalhar em cima do seu documento oficial. Na SED, eles aceitam foto e PDF, assim, fotos bem tiradas, né, que dê pra identificar bem. E aceitam também PDFs, o que pra gente facilita muito. Por exemplo, se você tá aí no Brasil, porque no meu caso eu já tô aqui, mas se você está aí no Brasil e você vai começar o processo de aplicação, você tira foto dos seus documentos que estão com você, dos seus históricos e dos seus diplomas, e envia por e-mail, ou você pode enviar por correio também, né? Você envia pra eles têm o prazo, tudo bonitinho, eles vão trabalhar em cima disso. Na SED, você entra lá no website deles e aí você vai baixar o formulário. Nesse formulário vai ter todas as informações que você vai precisar preencher. Que tipo de evaluation que você quer, em quanto tempo você quer, porque eles também têm serviço de emergência, serviço rápido, serviço de emergência, serviço de tradução, como que você quer que envie. E eu acho que é isso. As principais informações. Então, por esse motivo que eu escolhi a SED, porque o que aconteceu? A faculdade que eu tô aplicando, eles também queriam que os documentos fossem oficiais lacrados. Ou seja, eu não poderia ter acesso a isso. Então, mesmo, porque às vezes quando a gente tá no Brasil, a gente pensa assim, putz, se eu tivesse embarcado com os meus documentos, seria fácil, porque eu ia pessoalmente na escola e entregava. Então, preste atenção, entre em contato com a faculdade, porque a minha faculdade, eles só aceitam documentos oficiais lacrados. Como que é? Então, depois que eu tirei a foto dos meus documentos e mandei pra SED, a SED fez a evaluation, eles enviam pra faculdade assim, ó, lacrado, tá vendo? Então, aqui eles estão falando, olha, isso aqui é oficial, está lacrado. Se abrir, não vale mais. Além disso, a minha faculdade do Brasil é responsável por enviar o meu histórico e o meu diploma lacrados também, envelopes oficiais, diretamente para a faculdade. Eu não tenho acesso a nada. Esse aqui é uma cópia, eu paguei para ter essa cópia. Você também tem essa opção de ter a cópia lá no site da SED. Então, muitas vezes não compensa a gente ficar com esse pensamento, se eu tivesse embarcado, eu ia lá e entregava. Às vezes não funciona, né? Então, foi por isso que eu escolhi a SED, porque... Peraí que eu preciso tomar água. Então, foi por isso que eu escolhi a SED, porque era uma empresa que aceitava que eu mandasse PDF dos meus documentos, porque eu não tinha os meus documentos aqui comigo, meus documentos estavam no Brasil. Então, a mãe transformou em PDF, tirou foto, transformei em PDF, enviei para eles. Faziam um serviço de tradução, porque os meus documentos estão em português, a faculdade precisaria receber isso em inglês, então eles faziam esse serviço. E eles faziam num tempo até que acessível para mim, que eram 10 dias úteis, mas eles trabalham com menos. E também o valor. O meu serviço total é com tradução, a evaluation, a solicitação de uma cópia extra para mim, o envio diretamente para a faculdade, para o setor de admissão da faculdade. O serviço completo deu $220. Até a data de hoje, isso pode ser reajustado e alterado. Mas até a data de hoje deu $220. O que pra mim, hoje, recebendo em dólar, ficou acessível pro tipo de serviço que eu precisava, completo, sem dor de cabeça e nem nada.
E é por isso que eu recomendo pra vocês a SET também. Vou deixar aqui o site deles, que aí vocês podem ir lá e fazer evaluation por lá. Na minha cópia, eles enviam pra gente, né? Aí aqui, ó, eles vão colocar, tipo, cópia, tá vendo? O editor vai embaçar as informações que são importantes, mas aqui eles enviam como cópia. O que significa? Não é nenhum documento oficial. Tipo assim, isso aqui é pra mim conhecer o que eles estão enviando pra faculdade, né? Nesse documento, eles vão falar assim, então, ó, aqui eles enviam exatamente como eles enviaram pra faculdade. Então, você tem noção do que a sua faculdade nos Estados Unidos está recebendo. Aí eles falam assim, olha, dentro desse envelope, você tem a credencial para evaluation relativa dos Estados Unidos com a graduação do Brasil. Então, eles têm a evaluation do meu histórico do ensino médio, do meu título de bacharela em arquitetura e urbanismo, que é a minha formação no Brasil, e o meu histórico escolar da faculdade também. Aí aqui eles explicam como que funciona, ó, no Brasil, como seria, o ensino fundamental e o ensino médio, eles têm duração de 11 anos, tá tudo em inglês, eu tô falando aqui mais ou menos pra vocês. Eles explicam tudo bonitinho, porque o sistema é diferente. Então, quando a faculdade aqui nos Estados Unidos pegar, ele vai falar, tá, ela estudou tudo esses anos aqui, porque é assim que funciona no Brasil. E aí ele vai contar um pouquinho da história da sua faculdade. Olha, a faculdade que a Bia se formou, ela é credenciada pelo ensino, não sei o que lá, no Brasil. Então tá falando que a minha faculdade é uma faculdade válida, que né, reconhecida pelo MEC. Aí depois ele vai falar assim, baseado no histórico escolar dela, essas são as matérias que ela cursou e a grade curricular dela e o total de créditos, porque aqui nos Estados Unidos também funcionam os créditos, né? Então aqui ele vai mostrando, ó, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, qual foi a matéria que eu cursei? A Architectural Design, Plask, Introduction to Architecture and Urbanism. E aí ele vai mostrando a minha nota, ó. B, A, tal. E quantos créditos? 3 créditos, ele vai mostrando assim. Aí aqui no final, ele coloca assim, ó. Pra você entender como funciona, a faculdade da Bia no Brasil, ela dá nota de 0 a 10. Mas o de 0 a 10 seria equivalente no Brasil, aqui nos Estados Unidos, seria, então, de 9 a 10 seria A, de 7 a 8,9 seria B, de 5,6 a 6,9 seria C, assim sucessivamente, né? Então, assim, a faculdade ela vai poder receber isso aqui e fazer proporcional ao que eles oferecem. Então, se eu estivesse querendo, por exemplo, validar o meu... Eu tô aplicando para um programa de pós-graduação. Mas se eu quisesse, por exemplo, validar o meu diploma nos Estados Unidos, eles pegariam esse papel aqui com todos os meus créditos, e as minhas notas e falariam, olha, Bia, então, aqui um curso de arquitetura e urbanismo aqui nos Estados Unidos atende tantos créditos em tantas horas. E você já cursou X horas, então você precisaria cursar um pouquinho mais, fazer adaptação dessa matéria, daquela outra matéria e assim sucessivamente. Bom, eu tô compartilhando com vocês porque, gente, toda informação é válida, eu acredito que toda informação seja válida e eu falei que eu ia fazer isso. Todo o processo que eu fosse fazendo, que fosse dando certo ou que fosse dando errado, eu ia mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar, deixa a sua experiência. Se você tem alguma outra empresa pra indicar, de repente você tem a sua própria empresa, não sei, faz tradução juramentada. Gente, é sempre importante, enfatizando, entre em contato com a sua faculdade. Fala, o que eu preciso para aplicar para o programa que eu quero, seja de graduação ou de pós-graduação. O que eu preciso? Tudo bem. E qual empresa você aceita, né? Deixa tudo certinho pra não ter... Gente, além de tempo, é dinheiro, né? Se você estiver no Brasil, fazendo esse processo do Brasil, é 5, 6 vezes mais caro. Então, entre em contato com a faculdade, busca todas as informações certinhas pra não ter erro. Mas eu deixo essa empresa aqui pra vocês pra mostrar que eu fiz a minha, deu certo, a minha faculdade já aceitou. E o preço, eu já falei pra vocês também, que deu $220. Tem a comodidade que se você tá no Brasil, você consegue fazer daí do Brasil esse processo pra enviar pra cá. Então é isso. Pra mais dúvidas, qualquer coisa, tem o site aqui na descrição também. Entra lá, entra em contato com eles. Eu espero poder ajudar vocês futuramente com qualquer outra coisa que acontecer. Não esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar esse vídeo para ajudar o máximo de pessoas possíveis.
E é isso. Um beijo, fiquem com Deus, tchau!